sich dem Herrn gehorsam beugt. Alles will ich, alles will ich, alles will ich, alles, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, halte alle Welt für Spreu. Doch was ich dem Heiland schenke, gibt mir verklärt und neu. Alles will ich, alles weiß, alles will ich sein, ja alles. Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, meines Geistes beste Kraft. All mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tagwerk schafft. Alles will ich, alles will ich weihen, ja alles. Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Christus, ist mein, der den Schuldbrief hat zerrissen, soll mein Heil und alles sein. Na bei Jesus, immer so uns da umweht, wenn vor seinem Angesichte stehen wir harren im Gebet. Näher an dein Heilands Herze sei die Losung Tag für Tag, völliger dir hingegeben, ob auch komme, was da mag. Na bei Jesus, immer so uns da umweht, wenn vor seinem Angesichte stehen wir harren im Gebet. O du mein geliebter Heiland, mach vom eigenen Ich mich frei, dass mein Wirken und mein Streben deines Lebens Abland sei. Na bei Jesus, immer so uns da umweht, wenn vor seinem Angesichte stehen wir harren im Gebet. Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos desejo as boas-vindas de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que estão ouvindo pela internet ou vendo
Também a vocês sejam bem-vindos de coração. E nós todos esperamos hoje uma bênção. Estamos já apreensivos o que Deus, nesta tarde, falará conosco. Antes de ler uma palavra, tenho ainda um anúncio. Se Deus quiser e estivermos vivos, no domingo, o dia 10 de julho de 2022, às 14 horas, na Casa Popular em Zurique, o irmão Frank falará conosco. Essa transmissão não será enviada ao vivo, será conectada no site posteriormente. Agora eu desejo ler uma palavra de 1 João, capítulo 5, versículos 1 a 11. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito que o testifica é o que o testifica, porque o Espírito é a verdade. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que palavras maravilhosas que nós lemos. Deus nos concedeu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Queremos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós louvamos e glorificamos o teu maravilhoso nome de Jesus. Senhor Jesus,
Abençoe o nosso amado irmão Frank, abençoa-o, e eu agradeço a Ti que Tu unges os seus lábios. Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, para que a Tua verdadeira palavra possa entrar em nossos corações, que possa trazer fruto. Fiel Senhor, Tu nos chamaste, Tu nos procuraste e Tu nos encontraste. Tu nos colocaste no caminho, fiel Senhor, e eu te peço, guie e direcione cada um nesse caminho a Ti, Senhor Jesus. Porque sabemos, sem Ti, jamais alcançaríamos o alvo. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por Teu amor, por Tua bondade, por tudo aquilo que Tu fizestes por nós no madeiro da cruz do Gólgota. Senhor Jesus, abençoa-nos. A Ti seja o louvor, a gratidão e a honra no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor, eu vos saúdo de todo o coração. Nós já ouvimos uma palavra de introdução maravilhosa do irmão Keller. Nós ainda voltaremos a ela. Nós vivemos em um tempo no qual muitas coisas acontecem, o que se refere ao campo religioso. Nós tivemos a Sexta-feira Santa e a Páscoa atrás de nós, e a Ascensão de Cristo e Pentecoste está diante de nós. Nós somos gratos de coração por não somente festejarmos esses dias como memória, como lembrança, mas que reconhecemos pela história da salvação do que de fato se trata. Nosso Senhor, Ele por nós morreu. Carregou toda a nossa culpa e pecado sobre si, derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança, para nos conceder o perdão, a reconciliação, a plena salvação pela graça. E nós podemos, pela graça, aceitar. E então nós vemos o nosso Senhor como o ressurreto, como aquele que foi sepultado, e então como aquele que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, e após a sua ressurreição foi visto por muitos testemunhas e ouvido, e até com seus discípulos ele esteve 40 dias para lhes falar sobre o reino de Deus. E então ele os levou para Betânia, levantou as suas mãos e os abençoou. E enquanto ele os abençoava, ele foi diante dos seus olhos elevado aos céus.
Mas anteriormente ele tinha dado a grande comissão que nós, como as suas testemunhas, deveríamos proclamar o Evangelho em todo o mundo, e a tarefa é, então, ide a todo mundo. Ele pôde dizer, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. E por isso, ide a todo mundo e proclamai o Evangelho a todas as criaturas. E se pegamos Mateus 28, se lemos, temos uma parte da ordem missionária. Se pegamos Marcos 16, se lemos, temos de novo uma parte desta ordem missionária. E se então passamos para os Atos dos Apóstolos, então vemos o cumprimento da ordem missionária. Nós vemos lá a fundação da congregação do Novo Testamento e vemos e ouvimos lá o que foi pregado, como foi batizado. Nós ouvimos e vemos tudo o que na congregação do Novo Testamento, desde o princípio, aconteceu. Agora nós vivemos, e isso todos sabem, todos os crentes bíblicos, no fim do tempo da graça. Profecia bíblica se cumpre mundialmente, como nosso Senhor disse em Mateus 24, especialmente ele predisse sobre guerras e aflições de todos os tipos, sobre pragas, sobre terremotos, sobre tempos caros. Tudo acontece nos nossos dias. E o nosso Senhor fala, quando virdes tudo isso, então levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Nós então chegamos no tempo do fim e podemos a mensagem original de Deus, assim como nos foi deixada na Santa Escritura, nós podemos proclamá-la em toda a terra. E leremos alguns versículos da carta de João. O irmão Keller, ele já leu do capítulo 5, e eu não posso esquecer de passar as muitas saudações a partir de Zurique, saudar a todos em todo o mundo que estão vindo juntamente, que de coração creem, podem crer que estamos próximos do retorno de Jesus Cristo e que o Senhor, Ele deu um chamado especial ao nosso irmão Branham para trazer a mensagem original divina, e ele fez a sua parte, e após isso eu então levei adiante a palavra do Senhor nos passados, os últimos 60 anos, em precisamente 165 países. Eu preguei e a mensagem divina
de fato, alcançou todos os confins da terra e a Escritura se cumpriu, que o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. O evangelista e homem de Deus, João, foi o discípulo predileto de Jesus, e ele ressaltou especialmente o amor nas suas cartas. E nós agora leremos alguns versículos dos capítulos, e que Deus possa conceder graça para que recebamos cada palavra, creiamos de coração e nos provemos se a nossa vida está em concordância com a palavra. O cristianismo não é uma religião. Deus não nos trouxe uma religião, mas em Jesus Cristo, seu Filho nascido, nos trouxe a graça, a salvação e a vida eterna. Vamos ler agora algumas passagens bíblicas da carta de João, e eu peço que o irmão Borg que ele leia. Nós lemos de 1 João 1, versículos 5 a 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Amém. Deus é luz e não há nenhuma treva neles. E o nosso Senhor pode dizer: eu vim como luz a esse mundo. Quem me seguir não permanecerá nas trevas. Quem me seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o núcleo da mensagem divina que nós proclamamos. Por favor, lemos versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Também isso nós falamos com grande dor. Isso vale 100% a todos que nesse versículo se encontram, que de um lado testificam ser crentes, por outro lado caminham nas trevas, não vivenciaram a Deus pessoalmente, não receberam a palavra revelada e nas suas próprias congregações de fé caminham adiante sem de fato terem a luz divina. Nós lemos agora o versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Para isso, nós de novo podemos de coração falar: se caminhamos na luz, e com isto não é pensado o sol que de dia raia, mas a luz, a revelação que Deus, pela graça, nos concedeu, e nós podemos caminhar na luz da palavra e ter comunhão com o Senhor e uns com os outros, pela graça. Por favor. Lemos de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Seja dado graças ao Senhor. Ainda estamos sobre a terra e pode acontecer que algo venha sobre nós com o que não tínhamos contado, mas eu posso dizer também, como idoso já, que no próximo ano farei 90 anos, que nenhum verdadeiro crente intencionalmente pecaria, intencionalmente transgrediria a palavra de Deus. Isto não existe. Se nós, todavia, cometemos um erro, então podemos vir ao nosso Senhor, que com seu sangue entrou no santuário celestial e como advogado ele intercede por todos nós. Por favor, nós lemos de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Também para isso falamos amém. Uma afirmação é uma coisa, e a outra coisa é se de fato acontece assim. Se afirmamos é uma coisa, mas que Deus possa conceder graça para que a afirmação se torne realidade divina em nossas vidas da fé. E eu posso dizer, como no terreno seguimos as leis, por exemplo, no trânsito, assim podemos no espiritual aquilo que o Senhor disse e nos colocou no caminho, nós podemos seguir sem que entremos em dificuldades. Eu posso dizer, eu viajei com meu carro por 15 diferentes países e andei por mais de 3 milhões de quilômetros, sequer recebi uma punição de trânsito, nenhuma vez sequer me tornei culpado de alguma coisa, porque eu segui as regras. E, de fato, estive com o carro em Roma, sim, em Varsóvia e em todos os lugares. Assim, eu desejo hoje simplesmente passar isso para o campo espiritual,
que nós nos mantenhamos dentro, nos movamos dentro da palavra de Deus e mantenhamos tudo, sigamos tudo o que nos é ordenado, sem nos tornarmos culpados de transgressão, por favor. Nós lemos de 1 João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, odeia seu irmão, até agora está em trevas. Esta é uma palavra muito séria. Falar de amor, todos falam, mas quem pratica, quem afirma seguir ao Senhor e o amar e odeia seu irmão, o que passa com isso? Você deve amar a Deus, o teu Senhor, de todo o coração, de toda a alma, com toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Um verdadeiro filho de Deus não pode absolutamente sentir ou carregar um ódio dentro de si. Pelo contrário, nós oramos por nossos inimigos e os abençoamos no nome do Senhor. E pedimos, por isso, que Deus possa ter misericórdia deles. Por favor, nós lemos versículo 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sinceramente e honestamente ama seu irmão está sempre na luz e não pode tropeçar em nada, porque ele vê aonde caminha. Ele caminha na luz. E nós podemos, pela graça, em toda humildade, testificar que é possível caminhar na luz e amar os nossos irmãos e irmãs em Cristo de todo o coração e de toda a alma. Por favor. Versículo 11. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Sobre isso poderia ser dito muito. Quem não ama a seu irmão caminha nas trevas. Pode falar da luz, do Evangelho, da mensagem, falar de tudo, e mesmo assim ele espiritualmente está cego e de fato não vê nada, não vê aonde está indo. Que Deus possa conceder graça, que todos os irmãos e todas as irmãs em Cristo caminhem na luz e que o amor de Deus em todos nós e através de todos nós possa se tornar revelado para a honra de Deus em Jesus Cristo, no santo nome de Jesus. Por favor, nós lemos de 1 João, capítulo 2, versículos 15 até 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Também essa palavra é muito séria
E deixe-me dizer em humildade, eu me tornei crente com 14 anos de idade e consagrei minha vida ao Senhor. Mas mora num pequeno vilarejo e, como jovem, está junto com todos. Vocês sabem o que acontece. Então vem o fim de semana, então vem a mesa e a rodada de cerveja na mesa, então vem a dança, então vem isso e aquilo. Mas Deus me concedeu a graça que desde o começo eu sabia que eu não pertenço a esse mundo. Sequer uma vez eu me sentei à mesa e tomei a cerveja. Sequer uma dança eu dancei. Não. Sequer um filme eu vi. Sequer uma vez fui ao teatro. A minha vida, eu com 14 anos, consagrei ao Senhor e Ele abençoou. Então, quem ama a Deus não ama as coisas desse mundo. E eu posso dizer, Deus concedeu graça que eu pudesse consagrar minha vida a Ele. E Ele aceitou e recebeu e abençoou. Por favor, nós lemos o versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Sobre isso não precisa nada ser dito. Toda a natureza do mundo não é para nós como crentes. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Assim, o nosso Senhor disse: se tornar crente é uma diferença entre incrédulo e irmãos e irmãs. Prezados amigos, deixe-me dizer, quem de fato se tornou crente, abandonou o largo caminho que guia para a perdição e entrou no estreito caminho que guia para a vida. E nesse estreito caminho alcançará o alvo pela graça. Por favor, nós lemos o versículo 17. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para isso, podemos falar amém. O mundo passa, mas Deus e os seus permanecem eternamente. O que adianta as pessoas de ter vivido aqui na terra se não aceitaram pessoalmente a graça de Deus? Nós estamos aqui na terra para que nós alcancemos, recebamos a vida eterna e então vivamos eternamente com Deus. Porque somente quem recebeu a vida eterna pela fé em Jesus Cristo poderá e viverá eternamente. Por favor, nós lemos de 1 João,
capítulo 2, versículos 20 e 21. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Ó, louvado e glorificado seja o Senhor. Aqui a palavra unção é mencionada. Nosso Senhor foi um ungido. Cristo significa, na nossa língua, o ungido, o consagrado. E no Antigo Testamento, os reis e os sacerdotes foram ungidos com óleo, ungidos, e assim eles foram consagrados a Deus. A congregação do Novo Testamento, em Pentecoste, recebeu o Espírito Santo, a santa unção, e o Espírito Santo guia-nos em toda a verdade. E nós testificamos e dizemos, de fato, diante do Senhor, como nós lemos, que nenhuma mentira tem a sua origem na verdade. A Santa Escritura, o Antigo e o Novo Testamento nos foram deixados, e aqui nós temos a verdade sobre Deus, sobre batismo, sobre Santa Ceia, sobre ressurreição, sobre vida eterna. Aqui nós temos tudo em um único livro, qual seja no Antigo e Novo Testamentos. Ambos pertencem juntos. E agora nós chegaremos a um ponto que dói muito para mim. Da onde os homens, nos primeiros 500 anos após Cristo, inventaram todas essas doutrinas que não estão em concordância com a Bíblia. Por quê? Porque não mais respeitar a Bíblia como única autoridade, mas colocaram suas próprias interpretações acima da palavra. E essas interpretações deram fé a elas. Simplesmente isso dói muito. E se pensamos em todos esses homens após o tempo apostólico, seja Irineu, Martim, Augustino, em todos esses homens que viveram e então trouxeram suas próprias doutrinas sobre aquilo que está escrito na palavra e passaram isso adiante. Uma das doutrinas principais que dói muito e que de fato tem que ser vista como contra Deus, contra a Bíblia, ou tem que ser declarada contra a Bíblia, contra Deus, é a doutrina da assim chamada Santa Trindade. Digam-me se uma vez sequer na Bíblia foi falado de uma trindade, de um eterno Pai, de um eterno Filho,
de um eterno Espírito Santo. Se uma vez é falado de três pessoas eternas na Bíblia, não, sequer uma vez, somente do eterno Deus. E ele disse ao seu povo de Israel: ouça, eu repito, porque tem que ser ressaltado, ouça, Israel, o Senhor, teu Deus, é um Deus, e tu deves amar a Deus, teu Senhor, de todo o coração, de toda a alma, e assim por diante. E não deves ter outros deuses além dele. De Deus está sempre escrito no singular. E em todo o Antigo Testamento, o nascimento do Filho de Deus foi já predito. E o cumprimento nós vemos no Novo Testamento. O Filho de Deus, ele não esteve na eternidade ou foi nascido no céu. O Filho de Deus, ele foi nascido na terra. O Espírito Santo veio sobre Maria e o anjo Gabriel lhe havia dito: Maria, encontraste graça diante de Deus, porque serás mãe de um filho ao qual darás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A revelação de Deus como Pai no Filho é a revelação mais importante que houve, porque somente através do Filho de Deus nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Na nossa posição, fomos levados de volta à nossa posição original em relação a Deus. Que podemos então orar: nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Hoje não podemos entrar em maiores detalhes a esse tema, mas o nosso Senhor, ele é ungido, o Messias. Ele é aquele no qual Deus se revelou pessoalmente na terra. Ele carregou a nossa culpa e pecados, morreu na cruz do Gólgota, no seu corpo natural. Por favor, irmãos e irmãs, pense uma vez sobre isso. Se vocês vão a Gênesis, capítulo 2 e 3, lá, Deus, o Senhor, criou Adão à sua imagem, mas Deus, o Senhor, esteve na forma física e espiritual, mas Adão foi pegado da terra e Adão esteve na forma carnal de corpo, e nessa forma carnal de corpo também Eva foi tirada de Adão. E porque as primeiras pessoas em corpo carnal pecaram, então o Senhor, que os havia criado em esse corpo carnal, ele mesmo teve que assumir a responsabilidade e ele mesmo teve que vir em carne e aqui na carne
consumar a redenção e nos colocar de volta como filhos e filhas de Deus no estado original, trazer-nos de volta. Para mim, o tema sobre a divindade é o que mais gosto, o mais precioso, o mais importante. Eu poderia chorar se penso sobre isso, que todas as igrejas cristãs creem numa trindade que sequer existe e bilhões de pessoas são enganadas. Ó, que Deus possa, mais uma vez, conceder graça, que todos cheguem a ver a verdadeira, genuína fé e tenham as suas vivências pessoais de conversão a Cristo e a sua introdução como filhos e filhas de Deus. Vivenciem isso. Adiante, nós lemos de 1 João, capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Esta é uma palavra muito séria. Aqui é falado do retorno de Jesus Cristo e que nós, nele, temos que permanecer para não sermos decepcionados quando ele retornar para levar os seus para o lar. E nós cremos, por convicção, que o Senhor concedeu graça e a última mensagem nos foi trazida, que de fato tudo, seja a divindade, seja o batismo e sejam os temas bíblicos, se refira, o que quer que se refira, que nós 100% tenhamos sido trazidos de volta a Deus, a sua palavra, para que tudo seja novamente 100% em concordância. E para isso também faz parte o batismo bíblico. Nosso Senhor, Ele fala ainda hoje a todos nós: quem crê e for batizado será salvo. A fé vem da pregação, e quem se torna crente em Jesus Cristo se deixa, de acordo com a palavra de Deus, batizar. E também aqui, amados irmãos e irmãs, o inimigo conseguiu diretamente no concílio de Niceia, que de 321 até 325 demorou. Pode-se ler quantos tomaram parte no concílio, sobre que pontos foi discutido. Pode-se hoje apertar algumas teclas e já somos informados sobre tudo. E o que aconteceu? Então, introduziram a doutrina da Trindade, então acrescentaram a doutrina da Trindade, um batismo trinitário. Então disseram, então vamos batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o ano de 325 após Cristo, nenhuma pessoa sequer foi batizado
nessa fórmula. Todos foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, como já mencionei agora há pouco, então formaram essa fórmula trinitária de batismo, adicionaram ela, e ambas coisas são contra Deus, contra Cristo, contra a Bíblia. Eu digo mais uma vez em amor, porque há pessoas que estão determinadas para se tornarem crentes, serem chamadas para fora. Há pessoas em todos os povos e línguas que estão determinadas para aceitar a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, ouvi-la e crer. E deixe-me dizer como testemunho a vocês, antes de chegarmos ao fim, quando ouvi como o irmão Branham pregou sobre esse batismo bíblico e com toda a seriedade indicou que nós temos que voltar à origem, ao começo, a Deus, a palavra, e também sobre o batismo, que os discípulos, eles compreenderam precisamente que tinham que batizar no nome no qual Deus se revelou a nós como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Deveriam batizar-os no nome. Eu tenho 21 traduções da Bíblia no meu escritório. De fato, foi muito traduzido de uma forma muito leviana, muito desconcentrada. E batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Qual foi o nome? Pedro, sobre a inspiração do Espírito Santo, ele, na primeira pregação em Pentecostes, ele teve que dizer: arrependei-vos e deixai-vos, cada um de vós, batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos Atos Apóstolos, nas cartas, em todo o Novo Testamento, desde Pentecostes, desde a fundação da congregação, todos os verdadeiros crentes foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, por imersão única. Assim foram batizados. Pode-se olhar nos Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 48, capítulo 19, versículos 5 e 6. Pode-se pegar Romanos 6, pode-se e tem que se ler a palavra de Deus e crer e finalmente ver, reconhecer que esse é o tempo no qual todos nós temos que voltar a Deus e a sua palavra, de todos os erros, de todo cativeiro babilônico, de tudo sair. Então, no fim, ainda as palavras que já ouvimos: quem caminha na luz, quem pela graça recebeu a revelação de Jesus Cristo, a quem Deus de fato se revelou. E o Senhor diz mais uma vez:
Quem seguir a mim não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Que todos que hoje ouviram ou em seguida ouvirão possam crer de coração o que a Escritura disse, o que de fato o que está escrito, e que em nenhum possa valer que tenha ficado para trás, porque não se submeteu debaixo da mão de Deus, não se inclinou diante da palavra de Deus, mas ficou com cabeça dura caminhando adiante. E eu digo isso com o coração sincero. Também todos que afirmam de si terem sido batizados com o Espírito, minha pergunta é: vocês são guiados pelo Espírito de Deus? O Espírito de Deus guia em toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. O que adianta aos acima de 550 milhões pentecostais na terra e carismáticos e todos os mais, se todos permanecem em suas próprias doutrinas, suas próprias igrejas e não se deixam guiar pelo Espírito de Deus em toda a verdade. Eu digo mais uma vez, o Espírito Santo que inspirou a Santa Escritura, ele nos guia em toda a verdade da palavra. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Eu vos desejo ver todos de novo no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Maranata, Shalom, Aleluia, Amém. Nós nos levantamos ainda para a oração. Deus abençoe todos a partir de Zurique, em toda a terra. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra que ouvimos. Nós te agradecemos que tu concede sempre nova graça ao irmão Frank para proclamar a sua palavra. A tua palavra é Espírito e a tua palavra é vida. Nós te agradecemos porque a tua palavra cumpre naqueles que ouvem e creem aquilo para o qual tu a envias. Nós te agradecemos por tudo e pedimos, abençoa o teu povo mundialmente que ouviu essa pregação, e especialmente pedimos a ti por os nossos irmãos aqui na Suíça. Receba gratidão por tua bênção, no nome de Jesus. Amém.